time is it now? Can you tell me that? Olá pessoal, tudo bem? Oi Ventura, e agora a gente vai falar sobre horas. Telling the time, dizendo que horas são. Então, vamos lá? A pergunta básica é: what time is it? Essa é a pergunta principal. E é muito comum ela vir com o now. What time is it now? Então, vamos começar repetindo esse aqui, joia? What time is it now? Good. Repeat again. What time is it now? Again. What time is it now? Joia. Simples, né? Bom, e a resposta para essa pergunta vai ser it's. E agora a gente vai aprender a dizer as horas em inglês. Mas antes disso a gente vai entender um pouquinho do relógio, certo? Em inglês você vai ter que ter uma compreensão um pouquinho diferente do que a gente tem no português, tá? Porque o relógio ele vai ter algumas divisões diferentes para a gente trabalhar esse tópico. Então, primeiro, nossa, a capacidade de escrever em linha reta morreu ontem. Então, a gente tem um relógio e vai dividir ele no meio. Então, aqui são 30 minutos. Certo? Aqui são mais 30 minutos. Se eu fizer mais um corte aqui, nesse espacinho aqui, eu tenho 15 minutos. Sem problemas? Joia! Então, vamos lá. Relógio completo, 60 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Então eu quero que você preste atenção no seguinte. Você já viu o termo o'clock em inglês? O que é esse o'clock? O'clock, ele se refere a esse 00. Então, a palavra o'clock você só vai usar quando for hora cheia. Não sendo hora cheia, você não pode usar. Vou voltar aqui, que tem um pouquinho de espaço para eu poder bagunçar. E aí você vai entender um pouquinho melhor. Então, por exemplo, se eu tenho lá, aqui eu vou poder usar o o'clock. Por quê? Porque eu tenho o o'clock aqui. Então, 2 o'clock. Certo? Agora, se eu tiver assim, ó, eu não posso colocar 2:10 o'clock. Aqui está errado. Eu não posso usar. Por quê? Porque não tem 00. Aqui já tem mais algum número. Então esse o'clock ele se refere ao 00 especificamente. Certo? Quando a gente divide o relógio no meio, metade do relógio são 30 minutos. Certo? Esse 30 minutos a gente vai usar a palavra half. Se eu dividir esses 30 minutos em 2, eu tenho espaço com 15 minutos. E aí eu vou ter a expressão a quarter. Então vamos repetir essas palavras que estão aqui nessa tela primeiro. Vamos lá. 60 minutes. Repeat. 60 minutes. 60 minutes. Ótimo. 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes. Ótimo. O 15 minutes, ele equivale ao que? A um quarto do relógio, certo? Perdão. Então, esse 15 minutes, ele também vai poder ser dito como a quarter, que é o que a gente tem aqui. Quero que você repita comigo. A quarter. A quarter. A quarter. Joia. E 30 minutes. Repeat. 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes equals, igual, a half. Repete comigo. Half. Half. Muito bom.
Mas eu vou usar sempre isso aqui? Não, nem sempre. Apenas em alguns momentos é que você vai poder usar a palavra a quarter e a palavra half. E a gente vai ver agora quando é que nós vamos usar isso aí. Vamos lá? AM e PM, você já ouviu falar, é o anti-meridian e post-meridian. Talvez você não saiba o que significa, mas você já ouviu falar. Em inglês, a gente não vai fazer as horas, por exemplo, 14 horas. Você até pode encontrar escrito, mas falado ninguém vai dizer it's 14 o'clock. Não, eles vão dizer it's 2 p.m. São 2 passadas do meridiano, são 2 horas passadas do meio-dia. Você não vai ter 17, você vai ter 5 p.m. E 5 vai ser o quê? 5 a.m. Aí de repente você pode perguntar assim, mas eu sempre vou ter que colocar o AM e o PM? Veja, quando for alguma coisa escrita, sim. Quando você for fazer um comentário de alguma coisa no passado ou no futuro, sim. Agora, no momento em que as coisas estão acontecendo, não há necessidade. Você vai perguntar para alguém que horas são e vocês estão no meio da tarde, o sol lá em cima, você vai perguntar para a pessoa que horas são. É necessário que ela te diga são 4 da tarde? Você não vai confundir 4 da tarde com 4 da manhã. Então torna-se desnecessário que você fale. Alguém te pergunta que horas são no meio da tarde. What time is it now? Tua resposta vai ser só it's 4 o'clock. It's 4:15. It's 3 o'clock. Ou o horário que for. Mas você não precisa colocar o AM ou PM. Certo? Então vamos começar a entender detalhadamente o funcionamento das horas em inglês. Então eu tenho aqui um relógio em branco, um horário ali em cima, e a gente vai trabalhar esse horário para poder entender aquela resposta ali. Então o que a gente tem? What time is it now? It's 7 o'clock. Vamos repetir? What time is it now? It's 7 o'clock. Perfeito. Então a gente tem 6 horas da tarde, 9 horas, deixa eu mudar essa caneta aqui, temos 12 horas, 3 horas. Então, nesse momento, como são 7 horas, então a gente tem o quê? Um ponteiro para cá e um ponteiro a pino lá em cima. Então, it's 7 o'clock. Sem problemas até aqui. Vou passar um pouquinho adiante. Agora, it's 7:05. Just a minute. Joia. It's 7:05, certo? Agora, eu tenho uma perguntinha para você. Você concorda comigo que passaram 5 minutos das 7 horas? O que vai acontecer? A gente vai ver quantos minutos passaram, contando aqui do zero. Então passaram 7, certo? Então são 5 passados das 7. Aí a gente tem aqui, ó, it's 7:05. Como é que eu vou saber quando usar o past? Você vai traçar uma linha no meio do teu relógio. Então, enquanto o ponteiro dos minutos estiver para esse lado, você vai dizer que passaram tantos minutos da hora em questão, que no caso aqui é o 7. Então, 5 passados das 7. Certo? Quero que você repita comigo. It's 5:07. It's 5:07. Muito bom.
Aqui a gente tem outra coisinha diferente. It's 7:05. Repeat. It's 7:05. Do que é esse O? Esse O nada mais é do que o zero. Algumas aulas atrás a gente teve uma aula sobre numbers. Você pode ir lá na lista de vídeos e encontrar essa aula e você vai ver do que eu estou falando. A gente aprendeu que o zero em inglês ele é zero ou então O. Então quando a gente tem horário 7 e 5, a gente tem 7 ou 5. Esse ou é o equivalente ao zero. Certo? Então a gente pode dizer it's 7 ou 5 ou então 5 past 7. Tranquilo? 5:10. De repente você pergunta, poxa, eu posso colocar 5 ou 10? Não. Por quê? Porque aqui você não tem um zero entre esses dois. Aquele ou que a gente viu aqui no 5 é por causa do zero que estava aqui. Nada mais. Então aqui o correto é 7:10. Ou então 7 and 10. Esse and ele não é comum. Ele não é muito comum. O normal é que a pessoa fale direto. It's 7:10. Seguindo essa linha de raciocínio que a gente teve lá no 5 past 7, a gente vai replicar ela aqui. Então, passaram-se quantos minutos das 7 já? Não passaram 10 minutos, olha. Das 7. Então, do lado de cá, a gente não vai usar o past. Sim? Então, a outra opção é it's 10 past 7. Passaram 10 minutos das 7. Certo? Vamos repetir? It's 5:10. It's 10 past 7. Okay. Olha, a gente pega na hora, né? Aqui não é 5, pessoal, é 7, desculpa. Vamos refazer isso. It's 7:10. Ou 10 past 7. 10 minutos que se passaram das 7 horas. Seguindo, a gente tem 7:15. Qual o desenho do relógio nesse momento? Quantos minutos passaram das 7? 15. Então a gente pode dizer it's 7:15, que é a maneira mais simples. Vamos lá. It's 7:15. Repeat. It's 7:15. Ou quantos minutos passaram das 7? It's 15 past 7. Certo? Então passaram 15 minutos das 7 horas.
15 past 7. Não é difícil. Agora a gente vai retomar lá em um dos primeiros slides. Nós vimos lá atrás que 15 minutos é igual a quarter. Lembram disso? Então, quando você usar a palavra past, você vai poder usar a quarter. Então, eu também posso dizer it's a quarter past 7. Por quê? Porque passou 1/4 das 7. Ok? Então, vamos repetir essas 3 maneiras aqui. Ok. What time is it now? Já faltou a pergunta. Então, it's 7:15. It's 15 past 7. It's a quarter past 7. Simples, né? Vamos continuar. 25 minutos. Então, what time is it now? It's 7:25. Quero que você repita comigo. Vamos lá? It's 7:25. Good. Quantos minutos passaram das 7 horas? É quase 7:30. Então passaram-se ao todo 25 minutos. Então a gente tem 25 passados das 7. O que ficaria em 25 past 7. It's 25 past 7. No problems? Vamos lá? It's 25 past 7. Very good. Chegamos às 7:30. Agora está bem no meio do relógio. Nesse momento a gente vai lá naqueles slides do início e vai ver o 30 minutes, que é igual a half. Já vamos chegar nele ali. A hora que chegou nesse momento, então está bem no meinho aqui. Passaram quantos minutos das 7 horas? Já passaram-se 30 minutos das 7. Então eu tenho aqui it's 7:30, que é a maneira simples, mais comum, e 30 minutes past 7. Okay? I want you to repeat. It's 30 past 7. It's 30 past 7. E agora a gente tem lá em cima uma revisãozinha daquele primeiro slide onde tinha o 30 minutes, que é igual a half. Por que half? Half, em inglês, significa metade. Então, quando a gente fala em 30 minutos, não é metade dos 60 minutos de uma hora? Então, até o 30, a gente vai usar a palavra past para colocar dessa outra maneira agora. Então, assim como eu posso dizer it's 30 past 7, eu também posso dizer it's half past 7. É metade passado das 7. Todas as 3 maneiras estão corretíssimas. Nenhuma delas está errada. Certo? Eu quero que você repita comigo todas elas. Vamos lá? It's 7:30. It's 30 past 7. It's half past 7. Sem problema nenhum. Vamos continuar. Mas antes de eu continuar, a gente chega em outro ponto. Agora que a gente chegou no meio do relógio,
Até aqui a gente usava o past. Por quê? Tantos minutos que se passaram do horário que a gente está usando. Daqui para lá, a gente vai usar o to. Por quê? Agora não são mais minutos passados de um horário, mas sim minutos para um outro horário. Então, por exemplo, 7h40. 7h40 a gente está aqui. Ó. Só que agora eu não vou dizer mais assim. Passaram 40 minutos das 7. Alguém já te disse isso alguma vez? Que horas são? São 40 passados das 7. Ninguém usa isso. A gente vai usar o quê? A gente vai começar a contar regressivo para o próximo horário, que é o 8. Então o que vai acontecer? Se eu tenho 7h40, quantos minutos faltam para eu chegar no 8? Faltam 20 minutos. Então, assim como eu tenho It's 7:40, super certo, eu posso ter a outra colocação, que é 20 minutos para as 8 horas. Como é que ficaria? Gente, só para música, tá? Não era o Ford, eu copiei de outro slide aqui. Deixa eu só refazer esse só. Aê! Problema resolvido. Então, 7:40. Faltamos 20 para as 8. Então, como é que vai ficar? It's 20 to 8. E aqui a gente começa a usar agora o to e não mais o past, que é o que a gente estava usando até então. Certo? Quando a gente fala 7:45, o relógio está mais ou menos assim. Quantos minutos estão faltando até as 8? 15 minutos. Então eu vou poder usar o quê? 15 to 8. Como ficaria isso? Moderno. It's 15 to 8. Não faltam 15 minutos para as 8 horas? Então é isso aí. 15. Que a gente volta lá aquele primeiro slidezinho, que é o a quarter to 8. Esse aqui eu estou errado. A quarter to 8. Ou 15 to 8. Vamos repetir as três maneiras? It's 7:45. It's a quarter to 8. It's 15 to 8. Perfeito. Chegando no finalzinho de um horário, das 7 às 8 que a gente está trabalhando aí, nós temos o relógio assim. Então, quantos minutos estão faltando para as 8 horas? São 5 minutos? Então é exatamente o que vai acontecer. Além de a gente ter 7:55, a gente tem essa sobrinha e fica o 5 to 8. Fácil, né? Muito fácil. Então vamos repetir? It's 7:55. Repeat again. It's 7:55. It's 5 to 8. It's 5 to 8. Perfeito. Assim, a gente chega às 8 horas. Por que eu tenho o clock aqui?
Será que você lembra? Porque o o'clock significa o quê? O 00. Então, quando eu tenho uma hora cheia, eu vou colocar o o'clock. It's 8 o'clock. Sem problemas? What time do you wake up? E agora, o que eu quis dizer com essa pergunta?